Querido Mestre Jesus, estamos iniciando a nossa reunião evangélica da tarde, rogando o vosso amparo, as vossas bênçãos, a fim de que possamos entender as lições que o Consolador prometido tem nos trazido, nos explicando a respeito da lei de Deus, o que nós viemos fazer no mundo, o que o Senhor espera de nós e qual será o nosso futuro de acordo com o grau de merecimento e a nossa necessidade. Agradecemos, Senhor, as bênçãos, o amparo, a assistência que temos recebido, pela vossa misericórdia em nossas vidas, e pedimos, Senhor, que os nossos benfeitores espirituais possam estar presentes, aumentando a nossa visão espiritual, nos dando a condição e o amparo que nós necessitamos, de extrairmos dessas lições aquilo que mais necessitamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pobres pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. E em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso bom e amado Mestre, e de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa, de oração, estudo e trabalho, pedimos permissão para iniciarmos os estudos evangélicos da tarde, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, essa tarde, com os nossos estudos e as nossas reflexões, nós temos o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título de Bem-aventurados pobres de espírito. E o item dos nossos estudos é o item 1 e 2, que tem o subtítulo de O que se deve entender por pobres de espírito. É um comentário de Kardec, nos explicando as palavras de Jesus. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que é deles o reino dos céus. São Mateus capítulo 5, versos 3. Kardec, comentando essas palavras de Jesus, ele nos fala: a incredulidade zombou dessa máxima. Bem-aventurados pobres de espírito, como tem zombado de muitas outras que não compreende. Por pobres de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, mas os humildes, tanto que diz ser para estes o reino dos céus e não para os orgulhosos. Os homens de saber e de espírito, no entender do mundo, formam geralmente tão alto conceito de si próprios e da sua superioridade, que consideram as coisas divinas como indignas de lhes merecer a atenção. Concentrando sobre si mesmos os seus olhares, eles não os podem elevar até Deus. Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo, muito a miúde os leva a negar aquilo que, estando-lhes acima, os depreciaria, a negar até mesmo a divindade. Ou se condescendem a admiti-la, contestam-lhe os mais belos atributos. A ação providencial sobre as coisas desse mundo
persuadidos que eles são suficientes para bem governar. Tomando a inteligência que possuem pela medida da inteligência universal e julgando-se aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade do que não compreendem. Consideram sem apelação assistências que proferem. Se recusam a admitir o mundo invisível uma potência extra-humana, não é que isso lhes esteja fora do alcance. É que o orgulho se lhes revolta a ideia de uma coisa acima do qual não possam colocar-se e que os faria descer do pedestal onde se contemplam. Daí só terem sorrisos de mofa para tudo que não pertence ao mundo visível e tangível. Eles se atribuem espírito e saber em tão grande cópia que não podem crer em coisas, segundo pensam, boas apenas para gente simples, tendo por pobres de espíritos os que não os tornam a sério. Entretanto, digam o que disserem, forçoso lhes será entrar como os outros neste mundo invisível de que encarnecem. É lá que os olhos se lhe abrirão e eles reconhecerão o erro que caíram. Deus, porém, que é justo, não pode receber da mesma forma aquele que lhe reconheceu a majestade e o outro que humildemente se lhe submeteu às leis, nem usa quinhoar em partes iguais. Dizendo que o reino dos céus é dos simples, quis Jesus significar que a ninguém é concedida a entrada nesse reino sem a simplicidade de coração e humildade de espírito, que o ignorante, possuidor dessas qualidades, será preferido ao sábio, que mais crê em si do que em Deus. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus, e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura, e isso por uma razão muito natural, a de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. Ele mais vale, pois, que o homem, para a felicidade do seu futuro, seja pobre em espírito, conforme o entende o mundo, e rico em qualidades morais. Allan Kardec. Essa tarde nós contamos com a colaboração dos nossos irmãos Gilvan e Dona Luzia. Estamos passando a palavra ao Gilvan. Meus prezados irmãos, boa tarde. Que Jesus nos abençoe em mais essa tarde de estudo. E que a paz e o amor de nosso Senhor estejam sempre em nossos corações. Bom, como acabamos de ouvir da leitura inicial feita pelo nosso irmão Evandro, nós iremos dar início ao estudo do capítulo 7 da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, comentando os itens 1 e 2 deste capítulo, que possui o subtítulo O que se deve entender por pobres de espírito. Como sabemos, o capítulo 7 possui como tema central a humildade, essa sublime virtude, que é uma das bem-aventuranças proclamadas por Jesus no seu famoso Sermão do Monte, quando naquela linda tarde o Mestre, acompanhado de uma multidão,
se dirigiu ao monte e, tendo o povo se assentado, ele começou a ensinar as mais belas lições que a humanidade já recebeu. E as bem-aventuranças, meus irmãos, são promessas de Jesus a toda a humanidade acerca da felicidade que nos aguarda na vida futura, na vida espiritual, que é a nossa verdadeira vida. Se cumprirmos, é claro, né, se cumprirmos as suas lições, se seguirmos os seus exemplos, né, se adquirirmos essas virtudes que ele tão bem nos ensinou e exemplificou. Essas virtudes estão elencadas nesse sermão das bem-aventuranças, e vamos verificar nos registros de Mateus, no capítulo 5, que a primeira bem-aventurança que o mestre proclamou foi exatamente essa, né? a nos falar da importância primordial da humildade. Ele inicia o sermão falando: bem-aventurados os pobres de espírito, pois que é deles o reino dos céus. Meus irmãos, a humildade é, sem sombra de dúvidas, uma das principais virtudes, porque ela é o contraponto do orgulho, né? O orgulho e o egoísmo são os dois vícios, as duas imperfeições mais terríveis que nós temos que combater aí com muito afinco. E a humildade, ela é muito importante, porque sem ela a gente fica estacionado na nossa evolução, porque dificilmente iremos conseguir desenvolver as outras virtudes, exatamente porque a humildade, ela é a base, ela é o alicerce onde nós iremos ali construir, né, edificar o reino de Deus, o reino dos céus em nós mesmos. E a própria palavra, a própria origem da palavra humildade já nos ajuda a compreender isso melhor. No latim, as palavras humilde e humildade, elas derivam do vocábulo humus. E os romanos usavam esse vocábulo humus para designar o solo, a terra. Então, até aqui no Brasil, né, em português, existe a expressão humus, significando um adubo, né, um material orgânico que é utilizado, né, na terra para florescer, para ajudar no desenvolvimento dos vegetais. Então, a humildade, até na sua origem etimológica, né, na sua origem gramatical ali, ela já tem esse aspecto de base, de terra adubada, aonde nós iremos ali plantar as sementes das outras virtudes para desenvolver no nosso coração. Sem uma boa base de humildade, meus irmãos, dificilmente iremos aí frutificar boas ações, porque sabemos que até mesmo a caridade, ela precisa da humildade, né? Porque a verdadeira caridade, ela é desinteressada, né? Ela não pode ter orgulho, vaidade, ostentação, porque senão, ao invés de caridade, passa a ser uma filantropia, né? Um irmão orgulhoso pode ajudar alguém ali pensando, né, em se favorecer, em receber algum elogio, né, algum destaque, algum reconhecimento, ao passo que a caridade, né, feita com humildade, ela é desinteressada. Nós separamos aqui um trecho de uma mensagem nesse mesmo capítulo que mostra muito bem essa situação. É do Espírito Lacordaire, está no item 11, onde em determinado momento ele diz o seguinte: a humildade é virtude muito esquecida entre vós, bem poucos seguidos são os seus exemplos, ou seja, é raridade.
Entretanto, sem humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo? Oh, não, pois que este sentimento, a humildade, é que nivela os homens, dizendo-lhes que são todos irmãos, que se devem auxiliar mutuamente e os induz ao bem. Sem a humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuís, como se trouxesseis um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Aí mais na frente ele diz o seguinte: o orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos humildes, é porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas deferidas aos seus méritos e se consideram de essência mais pura que os outros. Julgam que os títulos e as riquezas lhes são devidos, pelo que, quando Deus lhes retira, o acusam de injustiça. Oh, quanta cegueira! Pois então Deus nos distingue pelos corpos? O envoltório do pobre não é o mesmo que o do rico? Terá o Criador feito duas espécies de homens? Tudo o que Deus faz é grande e sábio. Não lhe atribuais nunca as ideias que os vossos cérebros orgulhosos engenham. Então, meus irmãos, essas considerações iniciais que trouxemos foi para mostrar, né, o motivo pelo qual Jesus iniciou ali o sermão, destacando a importância da humildade, sem a qual jamais iremos conseguir evoluir, ser felizes, ditosos, bem-aventurados. Mas por que então que Jesus utilizou essa expressão, pobres de espíritos? No item 2, conforme nós ouvimos aqui do nosso irmão Evandro, Kardec, explica o significado dessa expressão, que de fato, num primeiro momento, causa certa estranheza. Mas é preciso a gente lembrar, em primeiro lugar, que naquela época, há 2000 anos atrás, lá na Judéia, na região da Palestina, os costumes eram outros, a linguagem era outra, e Jesus utilizava a linguagem adequada àquele povo, àquela época, Então, muito provavelmente, a palavra humildade não era ali tão utilizada, E isso é normal, porque tudo na vida progride, inclusive a linguagem. Naquela época também, por exemplo, não existia a palavra mediunidade. A palavra mediunidade só depois, com o advento do Espiritismo, é que começou a ser utilizada. Naquele tempo de Jesus, utilizava a palavra profecia ou profetismo. Então é normal que a linguagem evolua e progrida. E o codificador, Allan Kardec, no item 2, nos explica que a expressão pobres de espírito era utilizada por aqueles que se auto-intitulavam muito sábios, que se achavam muito cultos, e que aí chamava de gente simples ou de pobre de espírito os que levavam a sério coisas extraordinárias e aparentemente sem explicação. Chamavam de pobre de espírito os que se rebaixavam diante dessa potência extra-humana que não pertence ao mundo visível. E infelizmente, até hoje a gente vê na humanidade que muitas pessoas aí são inteligentes, poderosas, ainda continuam com essas pretensões aí de superioridade, de infalibilidade, se acham sempre certas, infalíveis, julgando-se autossuficientes, aptas a tudo compreender, Então, são aspectos que até hoje ainda existem na humanidade. E costumamos perceber também que ainda existe uma confusão, uma mistura de conceitos
né? Muitas pessoas não compreendem muito bem até hoje o que é humildade. Confundem a humildade com pobreza, confundem a humildade com carência de recursos, com carência de instrução, né? Às vezes confundem humildade com timidez, com acanhamento, e é um grande equívoco, né? Porque os humildes são aqueles que possuem consciência de si mesmos, conhecem as suas limitações, as suas imperfeições e se apequenam diante de Deus, né? Submetendo-se à vontade desse Pai amoroso, independentemente do nível econômico e intelectual. Pode existir irmãos que vivem ali na miséria e que são extremamente orgulhosos, como também pode existir irmãos aí ricos, né? Às vezes até milionários, que são pessoas humildes. Por quê? Têm consciência de suas limitações, né? Conhecem a si mesmos e estão ali submissos à vontade de Deus, né? Ser humilde, então, meus irmãos, é compreender a real posição espiritual em que nos encontramos, né? Que é uma posição de aprendiz diante da infinita sabedoria do Pai, né? Só pode ser humilde aquele que compreende que eventual posição transitória de superioridade social, intelectual ou econômica é um acréscimo de responsabilidade, não é um privilégio, é um acréscimo de responsabilidade, do qual a pessoa terá que prestar contas, né? Se ela está ali numa posição de destaque econômico, intelectual, é para servir, é para fazer o bem, é para auxiliar o próximo. No entanto, né, os orgulhosos se acham autossuficientes, né, cheios de si, e não permitem que nada que lhes seja superior chegue aos corações, né? E se iludem quando acham que estão nessas posições por serem melhores do que os outros. Não existe privilégio na criação de Deus, né? As posições sociais, elas mudam a cada encarnação. Então, na verdade, é uma grande ilusão, né? E, infelizmente, também temos que os orgulhosos costumam questionar os desígnios de Deus, né? Muitas vezes pelo simples fato de não compreender, porque eles se acham muito sábios, se acham muito espertos, autossuficientes, né? Então, as sementes do Evangelho possuem uma enorme dificuldade para desenvolver esse tipo de coração, ainda muito duro, muito árido. E foi por essa razão, meus amigos, que Jesus disse que os humildes, chamados naquela ocasião de pobres de espíritos, que estão mais preparados para receber as verdades espirituais, né? Pois deles então será o reino dos céus. Os humildes recebem, né, de coração aberto essas realidades espirituais e possuem mais facilidade para colocar em prática, porque eles exatamente não se sentem melhores do que ninguém, né? E diferentemente, né, do orgulhoso, que muitas vezes tem uma enorme dificuldade para compreender, né, essas verdades divinas, porque eles acham que se eles não sabem é porque, né, aquilo ali tem algo de errado. Bom, se estamos aqui na Terra, meus irmãos, é porque todos nós ainda temos alguma medida de orgulho, de egoísmo em nós, né? Então, né, toda vez que estamos falando aqui de orgulhosos, nós estamos falando de nós mesmos, né? Em alguma proporção, cada um de nós ainda tem no coração, né, desse vício terrível que é o orgulho, e precisamos combater. E Deus, né, infinitamente sábio, justo e misericordioso, nos coloca exatamente no lugar que nós precisamos estar, com o corpo que nós precisamos, na família mais adequada, no trabalho, em todas as circunstâncias mais adequadas para nós trabalharmos e corrigirmos esses vícios, dentre eles o orgulho, né?
Então, à medida em que nós formos, modificando essa postura de orgulho que ainda possuímos, já podemos perceber quase que imediatamente alguns benefícios, né? Ficamos menos melindrosos, menos reclamões, passamos a conviver melhor com as pessoas. Então, as bem-aventuranças de Jesus, elas são promessas para o futuro, mas também na vida presente, se colocarmos em prática, já conseguimos perceber efeitos positivos. E foi por essa razão que Jesus, durante toda a sua passagem aqui, enquanto encarnado conosco, ensinou e exemplificou incansavelmente a humildade. Toda a moral do Cristo se resume na humildade e na caridade, conforme nos ensina Allan Kardec. O Mestre, desde o seu nascimento numa simples manjedoura, passando por todos os atos de sua vida, até a sua completa renúncia e abnegação ali naquele ato de entrega na luz, se permitindo ser injustamente imolado na cruz, o Cristo estava o tempo todo nos ensinando a humildade. E por outro lado, percebemos também ao longo da sua trajetória que o orgulho foi o vício que ele mais combateu até com energia, sobretudo nas pessoas dos fariseus. Mas temos que ser vigilantes, conforme nos orienta e adverte Emmanuel numa lição que separamos aqui, porque aquele orgulho tão presente nos fariseus ainda existe em nós. Então Emmanuel, nesse livro chamado Vinha de Luz, nos traz a seguinte lição, chamada Fariseus. E aí ele comenta um trecho que é o seguinte: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 1. E aí nos diz o benfeitor: fariseu ainda é todo homem presunçoso, dogmático, exclusivo, pretenso privilegiado das forças divinas. O orgulhoso descendente dos doutores de Jerusalém ainda vive em nós. Atravessa todas as organizações humanas, respira em todos os templos terrestres. Acredita-se o único herdeiro da divindade, da divina bondade. Nada aprecia senão pelo prisma do orgulho pessoal. Traça programas caprichosos e intenta torcer as próprias leis universais, submetendo-as ao ponto de vista que esposou na sua escola ou no seu argumento sectarista. Jamais comparece ante a bênção do Senhor na condição de alguém que se converteu em instrumento de seus amorosos desígnios, mas como crente orgulhoso, cheio de propósitos individualistas, declarando-se detentor de considerações especiais. Os aprendizes fiéis necessitam acautelar-se contra o levedo de tais enfermos do espírito. Toda ideia opera fermentações mentais, sugestões. Certamente que o Mestre não determinou a morte dos fariseus, mas recomendou cautela em se tratando da influenciação deles. Exigências farisaicas constituem perigosas moléstias da alma. Urge auxiliar o doente e extinguir a enfermidade. Ou seja, necessitamos auxiliar os orgulhosos e extinguir o orgulho. Todavia, não conseguiremos a realização provocando tumultos, e sim usando a cautela na antiga recomendação de vigilância. Então, Emmanuel nos recomenda aqui vigilância contra o orgulho que era tão presente nos fariseus, mas que de alguma forma ainda existe em cada um de nós. Nós vamos aqui caminhando para o final da nossa participação, ressaltando
que o Evangelho, né, que a vida de Jesus é o roteiro perfeito para a nossa evolução, para a nossa felicidade, né? E que devemos nos esforçar ao máximo para colocar em prática essas lições, né, tão grandiosamente, né, exemplificada por Jesus, né? Enquanto nós ainda estamos aqui cheios de dívidas, né, de imperfeições a serem sanadas, né, reclamando, blasfemando, né, prejudicando uns aos outros, né, tá na hora de nós começarmos a refletir sobre isso, né, e sermos mais humildes, né? E para finalizar, trouxemos aqui um conto muito simples, mas de grande significação para entendermos essa máxima: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. E o conto diz o seguinte: cada dia, ao meio-dia, um velho pobre entrava na igreja e poucos minutos depois saía. Um dia, o sacristão lhe perguntou o que vinha fazer, porque dentro da igreja tinham muitos objetos preciosos de valor. Venho rezar, respondeu o velho. Mas é estranho, disse o sacristão, que você consiga rezar tão depressa. Bem, retrucou o velho, eu não sei recitar aquelas orações compridas, mas todo dia, ao meio-dia, eu entro na igreja e só falo: oi Jesus, é o Zé. E em um instante, depois de uma rápida conversa, já estou de saída. É só uma oraçãozinha, mas tenho certeza que ele me ouve. Alguns dias depois, o Zé sofreu um acidente e foi internado no hospital. E na enfermaria, passou a exercer uma grande influência sobre todos. Os doentes mais tristes se tornaram alegres. Muitas risadas passaram a ser ouvidas. Zé, disse-lhe um dia a irmã, os outros doentes dizem que foi você que mudou tudo aqui na enfermaria. Eles dizem que você está sempre tão alegre. É verdade, irmã, estou sempre alegre. É por causa daquela visita que eu recebo todo dia. Me deixa tão feliz. A irmã ficou atônita. Já tinha notado que a cadeira de visita encostada na cama do Zé estava sempre vazia. O Zé era um velho solitário e sem ninguém. Que visita? A que horas? Todos os dias, respondeu Zé, com um brilho nos olhos. Todos os dias, ao meio-dia, ele vem, fica ao pé da cama. Quando olho para ele, ele sorri e me diz: oi Zé, é o Jesus. Um abraço fraternal a todos, fiquem com Deus. Meus irmãos, boa tarde. Boa tarde a todos. Com o coração cheio de muita alegria que eu volto do trabalho nessa casa, trazendo aqui comigo muito contentamento. E pedindo a Jesus, na certeza da presença dele aqui conosco, porque foi essa promessa que ele nos fez: quando duas ou mais pessoas estivessem reunidas em nome dele, ali ele estaria. Então nós pedimos a Jesus nesse momento que derrame sobre nós as gotas de orvalho, de bênçãos do seu coração divino, para que essas gotas penetrem em nosso coração nessa tarde e façam florescer as flores da esperança, as flores da fé, as flores do discernimento.
Hoje, como o Evandro nos diz, através da leitura que ele nos fez, e o Gilvan trouxe para nós várias lições, completando assim o tema da tarde, cabe a mim então somente dar umas pequenas pinceladas para terminar o nosso horário, porque temos um horário de trabalho, sobre o capítulo 7, que é o início das bem-aventuranças, daquele poema divino que Jesus, com toda a sua maravilhosa sensibilidade, declinou sobre o monte. O poema das bem-aventuranças. E como nos diz Gilvan, o primeiro verso desse poema é: bem-aventurados os pobres em espírito ou de espírito, trazendo ali a explicação da necessidade da humildade em nossos corações. Porque esse é o primeiro verso. Porque se não formos humildes, nós não vamos conseguir adquirir mais nenhuma virtude. Nós então pedimos socorro, como sempre, ao nosso professor de Evangelho, o nosso querido Emmanuel, lá no livro Consolador, na questão 313. O grupo de Pedro Leopoldo, eles tinham um grupo de estudo com o Chico e reuniam-se para estudar o Evangelho. Então eles formaram esse livro através de perguntas, de questões, e Emmanuel respondia. E uma delas foi sobre esse tema, quando eles perguntaram assim: como entender a bem-aventurança conferida por Jesus aos pobres de espírito? Resposta de Emmanuel: o ensinamento do Divino Mestre referia-se às almas simples e singelas, despidas do espírito de ambição e de egoísmo que costumam triunfar nas lutas do mundo. Não costumais até hoje denominar os vitoriosos do século nas questões puramente materiais de homens de espírito? É por essa razão que, em se dirigindo à massa popular, aludia o Senhor aos corações despretensiosos e humildes, aptos a lhe seguir os ensinamentos, sem determinadas preocupações inferiores da existência material. Então, bem-aventurados espíritos são aqueles que trazem em si mesmo a simplicidade, a humildade, a singeleza de acreditar sem muito questionar, de buscar compreender os desígnios de Deus na vida, porque os ricos, os vitoriosos do mundo, os ditos sábios, doutores, doutos, como antigamente diziam, aquelas criaturas que muito aprendiam, já têm do próprio mundo a resposta, o tesouro do reconhecimento. As pessoas mais singelas, as pessoas despidas de ambição, despidas de avareza, despidas de orgulho e de egoísmo, são criaturas simples, que buscam resignadamente viver aquilo que o Senhor veio trazer. Por que Jesus andava cercado pelas multidões? Porque precisavam de algo que elevasse o coraçãozinho deles, assim como nós hoje já percebemos essa necessidade, e por isso mesmo, hoje, em pleno sábado, quente desse jeito, estamos aqui nesse salão
salão, aprendendo sobre o Evangelho de Jesus. E Emmanuel é tão maravilhoso todo o trabalho dele, que ele nos traz no livro Construção de Amor, no capítulo Ante a Lição do Senhor, uma lição lindíssima que nos fala sobre esse tema. Ele diz assim, olha: louvando os pobres de espírito, Jesus não exaltava a ignorância, a insuficiência. Ele não exaltava as pessoas desprovidas de inteligência e nem tampouco a incultura, até mesmo porque qual o objetivo da vinda dele aqui? Foi nos tirar da ignorância. Porque inteligência nós temos, é o atributo do Espírito. Todos nós somos inteligentes. E Jesus veio fazer com que essa inteligência fosse desenvolvida. Ele veio tirar a humanidade da ignorância em que ela se encontra, ignorância moral e espiritual. Porque intelectual, hoje não precisa nem falar o desenvolvimento tecnológico que nos envolve. No meu tempo eu passava roupa com ferro de brás. Hoje não precisa nem passar roupa, que basta com o vapor a roupa já fica passada. Essa inteligência nós temos, é do Espírito, todos nós somos, e cada vez mais vai sendo mais desenvolvido. Mas infelizmente, no tempo e no passo rápido que a nossa inteligência desenvolve, na área material, no intelecto, o coração fica bem fechadinho, muitas vezes com uma terra pedregosa, cheio de espinhos, não se abre a outra asa que o Espírito precisa crescer nele para que ele possa voar livre. A asa do intelecto ele está buscando desenvolver, e do coração. Essa é a asa mais difícil de ser desenvolvida, porque nós não vamos precisar de nada lá de fora. O desenvolvimento está dentro de nós. Todo o trabalho é nosso. É o desenvolvimento da nossa moral. É a reforma íntima, a reforma da nossa casa. Não precisamos buscar lá fora, ela já está em nós. Onde estão as leis divinas? Onde as leis divinas estão escritas? Na consciência do homem. Jesus somente veio para nos dar um impulso, porque nós esquecemos, nós ficamos empolgados com o cantar das sereias, que é o chamamento material. Nós ficamos encantados com as bolhas de sabão coloridas, que as crianças correm atrás para pegar e ao tocar, acabam. Esquecendo que a nossa tarefa é a criação das duas asas, desenvolver a nossa inteligência quanto mais pudermos, mas também desenvolver a nossa moral. E aí ele continua: Jesus exaltava a bênção da simplicidade que nos permite encontrar os mais preciosos tesouros da vida. Abençoava a humildade que nos conduz à fonte de paz. Salientava a necessidade da moderação em nossa vida, a sobriedade que nos garante o equilíbrio. Destacava a paciência que nos dilata a oportunidade de aprender e servir. É pela vossa paciência que adquirirás a vossa alma, diz Jesus. Se procuras o mestre do Evangelho, diz Emmanuel, não admitas que a tua fé te transforme em combustível ao fogo da ambição menos eficiente. Vale-te da lição de Jesus, a maneira do lavrador vigilante, que sabe selecionar as melhores
fim de enriquecer a colheita próxima, ou a maneira do viajor que se mune, que guarda consigo a luz, a lâmpada acesa para a vitória sobre as trevas. Então, se nós hoje buscamos o Cristo de Deus, o Cristo é a luz do mundo, vamos guardar essa luz em nossa vida para iluminar as escuridões no momento em que nós estivermos aflitos e sobrecarregados, porque Ele vai nos aliviar. E continua Emmanuel, muita gente se enfileira, ou seja, coloca-se em fila no santuário da Boa Nova, nas igrejas, nos templos, procurando em Cristo um escravo suscetível de ser enganjado a serviço dos seus escusos desejos. E que Emmanuel está dizendo? Que até hoje nós parecemos crianças infantis, bem pequenininhas, que buscamos em Jesus o provedor das necessidades que muitas vezes, com a nossa inteligência, nós conseguimos realizar. Mas nós esperamos a graça cair do céu. É mais fácil, não é? Oramos e pedimos, e quando não somos escutados ou não recebemos o pedido, ficamos de malzinho com Jesus. Não é assim? Então o que ele diz assim, olha, buscam essas criaturas na proteção do céu, favorável clima, a infeliz materialização dos seus próprios caprichos. Oh Deus, eu preciso disso. Aí Deus fala, não, minha filha, ainda não está na hora. Mas é o que eu quero, aí eu faço mina. Esse é o problema até hoje de nós cristãos mornos, que falamos que somos seguidores do Cristo, mas agimos como cristãos mornos. Se o Cristo nos atende, maravilha. Se não nos atende, vamos ficar umas 5 semanas sem ir ao solar. Vamos pôr Jesus de castigo. E aí continua Emmanuel, enquanto milhões de aprendizes da divina revelação se aglomeram nos templos do Mestre em torneios verbalísticos, quais entronizam a vaidade que lhes é própria, tentando posições de evidência nos conflitos e nas brincadeiras da palavra, em que apenas efetuam a má versão da riqueza do Espírito. Então vão para o templo para discutir cargos. Eu quero esse cargo, não encargos, que há uma diferença. Encargo é servir, cargo é ser servido. Então é necessário que nós, principalmente espíritas, que muito temos recebido, a quem muito é dado, muito será pedido, tenhamos muita atenção com relação ao Evangelho de Jesus, ao que realmente Jesus espera de nós. E aí Emmanuel vem e nos traz aqui. No momento que eu li isso, eu me lembrei de uma lição lindíssima que está nesse livro aqui, Contos e Apólogos. É um livro que foi psicografado pelo Chico Xavier e nos enviado pelo Espírito de Irmão X. Está lá no capítulo 13. Já foi lido várias vezes em várias reuniões aqui, mas é tão linda essa lição que eu gostaria de compartilhar com todos vocês. Chama-se Louvores Recusados. Conta-nos, irmão X,
que lá na espiritualidade já se falava nesse acontecimento. Tanto que ele inicia assim, olha, conta-se no plano espiritual que Vicente de Paulo, quem era Vicente de Paulo? Era aquele padre, né? Um missionário da Igreja Católica, em que trabalhou pela reforma do catolicismo, um grande homem, e se transformou, inclusive, pela Igreja Católica em santo. São Vicente de Paulo, o santo da pobreza. Então ele conta, lá no plano espiritual já se falava sobre isso, que uma vez Vicente de Paulo estava oficializando um templo riquíssimo da França. Ou seja, ele estava ali num momento de solenidade, numa cerimônia de gala, de frente a um público muito rico, aristocrático daquela época, e senhores coloniais, capitães do mar, guerreiros condecorados, políticos e avarentos sórdidos. Quando, a certa altura da solenidade, Vicente lá na frente, fazendo a homilia, falando sobre o trabalho, falando sobre o Evangelho, quando começou ali à frente do altar, o inesperado louvor público. Aí o pessoal achou que tinha que levantar, ir lá na frente, chegar em frente à mesa eucarística e começar a louvar a Deus. Um velho corsário, ou seja, um pirata: Senhor, agradeço-te os navios preciosos que colocaste em meu boteiro. Meus negócios estão prósperos graças a ti, que me designaste boas presas. Não permita, Senhor, que teu servo fiel se perca na miséria. Dar-te-ei valioso dízimo. Erguerei uma igreja em teu santo nome. Nesse momento levanta outro devoto e falou também em brados, em gritos: Senhor, minha alma está cheia de júbilo pela herança que o Senhor enviou à minha casa pela morte do meu avô. Agora eu não preciso mais trabalhar, vou descansar sob a tua proteção. Vou esquecer o trabalho e a fadiga, né? Estou rico, não se trabalha mais. Seja louvado o teu nome. O cavalheiro maduro, caprichosamente enrugado, ou seja, mais velho, agradeceu: Mestre divino, trago-te minha gratidão ardente pela vitória na demanda provincial. Eu sabia que a tua bondade não me desprezaria. Graças ao teu poder, minhas terras foram dilatadas. Tomou terra dos outros, aumentou o burgo dele e estava agradecendo a Deus. Uma senhora cheia de joias, adornadas com joias: Divino Salvador, meus campos da colônia distante, com teu auxílio, estão agora produzindo satisfatoriamente. Agradeço os negros sadios e submissos que me mandaste, e em sinal da minha sincera agradecimento, cederei à tua igreja boa parte do meu sentimento. E assim foi indo, agradecimento atrás de agradecimento, em frente à mesa eucarística. Atrás da mesa, na parede, havia um grande crucifixo de madeira, e nesse crucifixo, entalhado também em madeira, a representação simbólica do corpo de Jesus crucificado. Enquanto os agradecimentos continuavam, Vicente de Paulo, lá no altar, assombrado, reparou que a imagem de madeira adquirira vida e movimento. Estático,
ele parou e ficou olhando Jesus em espírito, descendo ali do altar florido em prantos. O abnegado sacerdote observou que Jesus se afastava a passo rápido. Sentindo-se então ânimo, perguntou-lhe igualmente em lágrimas: Senhor, por que te afasta de nós? E o celeste amigo, erguendo os olhos para aquele padre, a face melancólica, explicou: Vicente, sinto-me envergonhado de receber o louvor dos poderosos que desprezam os fracos, dos homens válidos que não trabalham, dos felizes que abandonam os infortunados. Vicente nada mais viu. A cabeça em turbilhão, ali mesmo ele desmaiou diante da Assembleia e logo também foi substituído. Teve febril por alguns dias. Quando se levantou da incompreendida enfermidade, tirou os paramentos ricos da igreja onde ele trabalhava, vestiu-se com a túnica da pobreza, trabalhando incessantemente na caridade até o fim dos seus dias. Os adoradores do templo, entretanto, continuaram agradecendo os troféus de sangue, ouro e mentira diante do mesmo altar e afirmaram que Vicente de Paulo havia enlouquecido. Então, é por isso, meus irmãos, que Kardec, aqui no item 2, lá no finalzinho, porque eu não vou ler tudo, não vai dar tempo, mas no último parágrafo, ele diz assim, olha, dizendo que o reino dos céus é do simples, que Jesus significar que a ninguém é concedida entrada nesse reino sem a simplicidade do coração e a humildade de espírito. Que o ignorante, possuidor dessas qualidades, será preferido ao sábio que mais crê em si do que em Deus. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura, e isso por uma razão muito natural. Há de ser a humildade um ato de submissão, de obediência às leis divinas, para a felicidade do próprio homem. E ao passo que o orgulho é a revolta contra Deus. O homem orgulhoso é aquele que não admite os desígnios de Deus em sua vida. E como nos diz Gilvan, o orgulho e a humildade, virtudes e vícios, estão em todas as classes sociais. Não é só o rico que muitas vezes é orgulhoso. Muitas vezes encontramos humildade no palacete e orgulho num casebre. Então, são imperfeições e virtudes da nossa alma, da alma do homem, seja ele um homem num status superior em termos sociais ou num patamar inferior em termos sociais, é o homem, não é o patamar em que ele se encontra. E aí termina Kardec: mais vale, pois, que o homem, para a felicidade do seu futuro, seja pobre em espírito, conforme o mundo entende, e rico em qualidades morais. Que Jesus abençoe a cada um de nós, em particular.
vamos fazer a nossa prece do encerramento, pedindo ao Gilvan que nos faça a prece. Amado Mestre Jesus, ao final de mais um estudo evangélico, nos corações repletos de alegria, de felicidade, de gratidão, é que levamos o nosso pensamento ao alto para agradecer as bênçãos derramadas sobre cada um de nós aqui presentes, encarnados ou não, as bênçãos derramadas sobre essa casa, sobre a todos os irmãos que não puderam comparecer, enfim, Senhor, sobre todos nós, irmãos em humanidade. Em especial, que o Teu amor e a Tua misericórdia possam alcançar os mais necessitados, aqueles que se encontram em duras provações. Necessidade essa, como aprendemos hoje, que não é apenas a necessidade do pão, mas a necessidade também da alma, pois há muita tristeza, muito sofrimento, muita dor em palacetes, em mansões. Ó Senhor, que o Teu Evangelho possa alcançar a cada um de nós, tocando-nos o coração, nos despertando para as realidades do Espírito e nos conduzindo em direção ao Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas levai-nos do mal, pois que vossos são o reino, o poder, a majestade e a glória, hoje e sempre, que assim seja. Com essa prece estão encerradas a reunião evangélica da tarde, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Os irmãos foram receber o passe, pedimos que forme a Tem médico de criança, adulto também. Hoje tem médico só de criança. Quem for receber a ficha permaneça sentado.